É que num carro que envolve tanta tecnologia, eu imagino que fazer a bateria seja algo importante, relevante, até para transferência de tecnologia. A gente vai conseguir fazer a bateria no Brasil também? Essa é uma pergunta bastante peculiar, mas porque assim, você entende que existem duas formas de você avaliar um carro. Quantidade de itens fabricados localmente e valor desses itens que são fabricados localmente. Quando você avalia em termos de conteúdo local, qual é o peso que você deve colocar em consideração quando você fala em fabricação local? Até para ser viável a produção. Exatamente. Fabricar a bateria localmente, para o Brasil, na minha avaliação, seria extremamente estratégico. Agora, depende muito de relações diplomáticas, porque você tem hoje a China quase que com a dominância total dessa tecnologia. Quase 85% das indústrias que fabricam baterias, não só para carros, como para celulares, assim como começou a própria BYD, e para outros vários segmentos, de fato, a China domina quase 85% dessa tecnologia. Outros é Coreia e alguns outros países. Então, veja só, para você conseguir a transferência para fabricar a célula, né, de lítio no Brasil, não só depende da vontade de um investidor, não só brasileiro e muito menos chinês, mas depende dessa relação diplomática entre os dois países para que a China possa permitir que haja transferência tecnológica e aí que nós consigamos, no Brasil, na nossa planta em Camaçari, que vai fabricar a bateria, mas não fabricará a célula. A célula ela vem pronta de fato da China. Imagine só, a gente extrai minerais que são estratégicos como o lítio e outros aqui na América do Sul, seja Brasil, seja Chile, Argentina, a gente exporta esse mineral para a China, processa ele, produzindo a célula, né, de íons de lítio, a título de exemplo, volta essa célula para o Brasil para que a gente possa fabricar o pack da bateria. Então, quer dizer, seria muito producente e seria bastante importante e estratégico para que o Brasil protagonizasse de fato essa transição energética no setor automobilístico, que a gente conseguisse essa transferência de tecnologia. Você falou pontos importantes sobre protecionismo, a gente vai entrar um pouco nisso mais para frente, mas também minerais críticos também é importante, mas essa relação com a China. Quando você fala a China tem que deixar, a China tem que permitir, é a sede chinesa da BYD ou você está falando do governo chinês? Não, assim, a BYD é uma empresa de capital aberto, é uma empresa que está na bolsa, seja de Xangai, seja de Hong Kong. É a única empresa chinesa que Warren Buffett investiu na sua trajetória profissional. Então, esse é um símbolo muito forte. Em 2008, Warren Buffett, com Berkshire, comprou 10% da BYD. Tinha desejo de comprar 20%, mas o fundador da BYD não permitiu. Então, quer dizer, isso é muito simbólico. Falar que Warren Buffett investiu única e exclusivamente na BYD, isso é demonstração que não é estatal, ela não tem capital do Estado, mas, de fato, é necessário que o governo chinês, o governo de Pequim, possa permitir que haja transferência tecnológica para que o Brasil consiga processar minerais como o lítio, que não são minerais críticos, não são minerais como hoje se fala muito em termos de terras raras, são minerais que a gente tem hoje no Brasil a capacidade e processamento que seria necessário ser feito para que a gente pudesse de fato integrar uma cadeia verticalizada. É que os minerais críticos são importantes para essa transição energética. Exatamente, não, para diversos componentes, sim. Mas especificamente da bateria, não há ali os minerais críticos ou terras raras que a gente hoje tanto fala em termos de mercado estratégico. Então vamos continuar falando de bateria, porque uma grande preocupação de quem tem um carro elétrico é o que eu faço quando eu tenho um telefone celular e a bateria gasta, eu troco o telefone. Quando o carro elétrico que eu tenho, depois de sei lá quantos anos, você me corrija se eu estiver errado, 5, 6 anos, a bateria já não der carga, eu tenho que trocar de carro também? E como é que fica o impacto ambiental dessa troca de bateria, se for o caso? Márcio, são tecnologias completamente diferentes. A tecnologia para o telefone, pelo fato do telefone ser um objeto de uso quase que anual, veja só, a própria Apple, que é hoje nossa cliente, 22% das baterias de smartphones global são da BYD. 30% dos iPhones produzidos integralmente no mundo são BYD. 80% dos iPads produzidos no mundo integralmente são BYD. Portanto, eles vendem objeto de consumo não durável. E eles mesmos têm interesse que esses objetos sejam trocados, como você vê o lançamento de um iPhone a cada 12 meses. Então, nesse aspecto, a densidade e a capacidade de armazenamento de eletricidade ou bateria para carro é completamente diferente de que um telefone. Primeiro porque você tem a carga rápida e a carga lenta para o carro, para que você possa entender. Se eu carrego o meu carro todos os dias na carga rápida, você tem de fato uma sobrecarga em termos de uso maior. Então, quer dizer, você tem a recomendação para que a cada
volume de cargas rápidas que é feita no carro, você pode fazer numa carga lenta, para que você faça uma correção termos dos íons de lítio, para que a bateria possa durar mais. Agora hoje, Márcio, a bateria tem uma vida útil em torno de 30 anos. São 5.000 ciclos e cada ciclo é avaliado em termos de 100% da carga a zero. Cada ciclo é uma carga? Cada ciclo é uma carga total. Você imagine, eu tenho um BYD Dolphin, ele tem 400 km de autonomia. Portanto, as pessoas me perguntam, mas se eu utilizar 200 km e carregar, é um ciclo? Não. Ele só será um ciclo quando eu dirigir o carro pelos 400 km completos e der a carga completa. Você veja que essa dúvida entra muito no mistério que ainda envolve os carros elétricos para muita gente, porque é uma novidade e, ao mesmo tempo, você usou a palavra protecionismo. A gente sabe como as outras montadoras podem estar um tanto enciumadas desse crescimento muito rápido. Inclusive, vocês se queixam da Anfávia, Associação Nacional de Fabricantes de Veículos. Eu pergunto como é que está essa relação de vocês lá no Brasil, se ainda existe essa, eu não sei se é rivalidade, se é essa rixa, essa antipatia, ou se já é uma empresa como as outras são. E eu sei que vocês não se chamam de montadoras, né? É uma empresa de tecnologia, que por acaso fabrica carro. Mas eu queria entender um pouco mais do setor automotivo, como vocês estão envolvidos no setor automotivo brasileiro, já que as queixas foram muitas. É até muito adequado, você que é um profissional de trajetória bastante robusta, para a gente poder falar a diferença de uma montadora e de uma indústria. Porque assim, a BYD ela vai muito além de carro. Nós produzimos componentes, nós produzimos semicondutores, nós produzimos chips. Vários dos componentes, das partes, das peças de um carro são fabricados por nós mesmos. Em Camaçari, Márcio, nós teremos 17 unidades industrial dentro do nosso complexo. E o que isso quer dizer? Nós não só fabricaremos o carro, como eu lhe disse que a estamparia, solda e pintura, nós fabricaremos componentes deste carro vendendo de nós para nós mesmos. A verticalização na BYD, ela tem uma história muito forte. Hoje, um BYD Seal ele é o carro mais verticalizado do planeta. Quase 70% de todas as partes e peças do carro são fabricados pela própria BYD. Então, isso nos dá capacidade de competitividade e, sobretudo, uniformidade. Porque quando veio a pandemia, você se recorda que várias indústrias, sobretudo aquelas que usam semicondutores e chips, ficaram sem produto. E neste caso, a BYD, ela viu uma reflexão forte e passou a investir ainda mais. Portanto, nós somos uma indústria, de fato, de tecnologia e que fabrica um carro. Ela não monta um carro, porque eu não compro muito dos componentes no mercado e faço a agregação de valor na minha cadeia interna, montando essas partes de peças e componentes. Portanto, será a mesma replicação da nossa unidade industrial de Camaçari, ao qual faz com que a nossa concorrência no Brasil tenha muito receio. Tem receio da capacidade de competir porque não tem a tecnologia que nós temos. Eles não conseguem fabricar um carro elétrico, não conseguem fabricar um carro híbrido, não conseguem fabricar um carro que tem inovação e tecnologia por um custo mais democrático ao consumidor brasileiro, e por isso nós ganhamos muito espaço e muito mercado ao longo dos últimos 3 anos. E neste aspecto, como eu disse inicialmente, a capacidade que nós temos hoje de desenvolver produtos com mais de 120 mil engenheiros e a velocidade que a gente consegue introduzir esses produtos no mercado assustam de fato. E aí a Anfávia é uma associação que representa várias montadoras brasileiras. E nesse aspecto, não só no Brasil como todo mundo, mas no Brasil replicado pela associação, ela buscou fazer com que toda essa velocidade nossa pudesse ser impedida. Ela buscou fazer com que toda essa nossa incursão pelo mercado brasileiro pudesse ser impedida. É legítimo, para a sobrevivência das montadoras, porque historicamente o Brasil sempre buscou o protecionismo para evitar que o mercado se desenvolvesse e, de fato, a consequência é prejudicar o consumidor, que consome produtos mais atrasados, consome produtos menos desenvolvidos, menos inovadores, menos tecnológicos, menos sustentável e por preços mais caros. Vejo que a relação não está boa ainda, então. É uma relação boa, saudável, da nossa parte para com eles. Mas eu creio que, até pelo fato do receio que eles têm de não conseguir competir conosco, são movimentos que, a título de exemplo, essa semana se discute um plano para motorista de aplicativo e taxista no Brasil, que o governo federal quer lançar, creio eu, que na semana que vem. E aí você observa que a associação vai lá e defende uma cota para os chineses. Fala que eu sou fabricante local, eu não sou mais chinês, eu sou brasileiro, eu tenho CNPJ, eu tenho nota fiscal, eu tenho 4.000 funcionários hoje na minha planta operacional em Camaçari, portanto, assim, nós somos uma empresa brasileira. Tanto que eu instituí a campanha nossa de comunicação para poder, de fato, informar aos brasileiros que a BYD é do Brasil. Então, agora, assim, se nós queremos colocar cota para os carros importados, eu creio que seja legítimo. Agora,
Taxista, a título de exemplo, Márcio, tem um preço diferenciado para comprar porque tem isenção tributária. Então, nós só acessamos essa condição diferenciada para vender para taxista se eles comprarem produtos locais, né, tiverem o CNPJ e o faturamento localmente.